Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Então digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos, pelos cravos, em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Levante suas mãos e declare: elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, aleluia, adore ao Senhor, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Só vocês. Digno. Só canta quem crê também. Eleve suas mãos. Ao Cristo que venceu. Aleluia. De Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor.
de religião como um aleijado precisa de muletas. Você se assustou com essa fala, né? Mas isso foi só um convite para você, homem. No dia 15 de novembro, estaremos apresentando a peça à diretoria aqui no Congresso dos Homens, na IBB. Então não se esqueça, dia 15 de novembro, hein? Aqui na IBB Serra. Oi, irmãos queridos, quero convidar vocês para o dia 14 do 11 de novembro para o culto de vigília imperdível, a partir das 20 horas. Não faltem! Às quartas-feiras, continuamos com as nossas reuniões dos núcleos nos lares, a partir das 20 horas. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, nos procure para mais informações. Queridos e amados irmãos da IBB, passando aqui para agradecer o sucesso que foi o mês de outubro para as nossas crianças do coração da igreja do Projeto Fazendo Diferença. Obrigada por vocês terem nos ajudado. Elas tiveram dias maravilhosos através da sua oferta, através da sua ajuda, das suas orações. E para o final do ano, estamos arrecadando brinquedos novos ou seminovos para doação também, para orfanatos, creches. Contamos com vocês. Amo vocês. Deus abençoe, lindos do coração. Hoje é um dia de celebração, um dia de festa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ceia do Senhor, sobre o sacrifício maravilhoso que o Senhor fez por nós. Mas antes disso, eu queria saber quem está aqui pela primeira vez. Primeira vez que você está aqui com a gente, do meu lado direito aqui. Alguém veio pela primeira vez? Não? Ninguém? Aqui no meio, tem alguém pela primeira vez? Não também? Aqui do lado esquerdo? Tem duas pessoas aqui. Quem mais? Só? Aqui, ó, dois aqui na frente. O pessoal está chegando aí. Você possa ser muito bem-vindo. Responde nossa fichinha aí. Você vai ganhar um mimo da nossa igreja. Fique à vontade. Deus te abençoe. E a gente está trabalhando esse tema sobre gratidão. A gente tem muitas coisas a agradecer a Deus. E hoje a gente vai continuar esse tema poderoso, né? O poder da gratidão. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gratidão na aflição, né? Então já o Júnior vai trazer o outro Júnior, né? Vai trazer uma palavra poderosa nos nossos corações e vai ser uma grande bênção, amém? Então vamos lá, a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, capítulo 11, a partir do versículo 23, o Senhor, a palavra de Deus nos fala a respeito da ceia, mas eu queria te falar algumas coisas um pouquinho antes. Quem que pode participar desse momento de ceia? Quem faz parte do corpo de Cristo? Quem já entendeu quem é o Senhor? Quem já entregou a sua vida ao Senhor? É o momento da comunhão do corpo de Cristo. Então, se você ainda está conhecendo o Senhor, eu não sei se eu vou fazer essa decisão ou não, estou visitando, eu não sei muito bem ainda quem é Jesus, não é o momento para você. Aguarda um pouquinho mais para frente, aí, quando você se decidir, quando você aceitar Cristo, você vai poder ter comunhão conosco. Ah, eu sou de uma outra igreja, eu estou visitando, eu sou de Jesus, eu sou do corpo de Cristo, já entreguei minha vida a Jesus, e eu sou de uma outra igreja. Você pode ceiar aqui conosco, numa boa, tranquilo, porque nós somos uma só igreja. Nós somos a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é a IBB. A igreja de Jesus são todas as igrejas que têm o senhorio de Jesus. Amém? E o que é, né, essa ceia? Esse momento é a gente recordar sobre o sacrifício de Jesus. É nós termos uma reflexão sobre esse sacrifício de que Ele fez por nós. E vai ter um dia que o Senhor vai estar fazendo essa ceia conosco. Vai ter um dia que não vai ser um homem pecador, mortal, que vai fazer essa ceia, mas o Senhor vai fazer essa ceia conosco. Eu não consigo imaginar como que vai ser isso. Eu só sei que eu quero estar lá, eu quero participar dessa ceia. E hoje é apenas um trailer, hoje é apenas uma lembrança, é apenas uma recordação, uma reflexão daquilo que vai ser sobre a nossa vida. Vai ter um dia que
o verbo da vida, a manifestação de Deus vai fazer essa ceia. Vai ter um dia que a luz do mundo, a nossa esperança, nosso guia espiritual que vai fazer essa ceia. Vai ter um dia que o Filho de Deus, que humildemente se entregou por nós, que vai fazer essa ceia. O Cordeiro de Deus, que trouxe o sacrifício de Deus aqui para a terra pelos nossos pecados, que vai fazer a ceia. O bom pastor, aquele que cuida e protege as ovelhas, é ele que vai fazer a ceia. Amém? Então, em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, todos pegaram os elementos? Tem alguém que ainda não pegou, que passou lá na frente e não pegou? Você dá um aceno aí, o pessoal da recepção traz para você. Está faltando aqui, Daniel. Nilson, aqui na frente, aqui. Ah, pegou, beleza. Amém. Então vamos ler a palavra de Deus. Porque, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que foi dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então aqui é um pedacinho representando o corpo de Cristo. E nós vamos celebrar a vitória de Cristo na cruz do madeiro. Então comamos todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Versículo 25. Da mesma forma, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberdes em memória de mim, porque sempre que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, estamos na caminhada de Jesus, cada um está numa fase dessa caminhada, mas o que nos une é o sangue de Jesus. Aquele sangue foi vertido por todos nós. Através desse sangue, nós não precisamos mais fazer sacrifícios ao Senhor. Nós só precisamos confessar os nossos pecados e ter comunhão com Ele. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, agora nós estamos vivos. Nós fomos tirados do reino das trevas e colocados no reino da luz através desse sangue. Então, como através do pecado de Adão todos foram condenados, através do sangue de Cristo todos nós somos salvos em Cristo Jesus. E por isso que nós celebramos nessa manhã em nome de Jesus. Bebamos todos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Muito obrigado, Senhor. O Senhor ter morrido para nós, por o Senhor ter morrido em nossos lugares, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nós termos comunhão novamente com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nós termos acesso de novo a Deus. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez. Mesmo nós não merecendo, o Senhor nos amou primeiro. Mesmo nós não merecendo, a tua graça nos alcançou. Mesmo nós não merecendo, Senhor, é dom de Deus. E nós recebemos, Senhor, a tua graça. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor representa sobre as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, todas as coisas. E nos faz, Senhor, ter coragem de a gente realmente entregar as nossas vidas, nosso tempo, nosso tesouro, nosso talento. Tudo é para o Senhor. Tudo tem a ver com esse sacrifício, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Eu queria reforçar um aviso. Dia 30 de novembro, a gente vai ter o nosso culto de ação de graças aqui na igreja. E vai ter o nosso almoço, né? É um almoço compartilhado, então cada um vai trazer um prato e a gente vai fazer um almoço aqui de ação de graças. O que é o almoço de ação de graças? A gente faz 2 cultos, um no começo do ano lá na igreja de Suzano e o outro no fim do ano aqui na igreja de Mogi. Então são 2 cultos especiais que a gente faz, só que o nosso refeitório aqui é limitado, a gente não consegue que todos venham, então precisa entrar em contato com o pessoal aqui da igreja, o pessoal da recepção, a professora que está organizando isso daí, a Socorro, a Dani, da recepção. E se você quiser participar conosco, dia 30 de novembro, a gente vai ter esse culto de ação de graças.
e vai terminar nesse almoço de confraternização aqui no refeitório. Se você não deu o seu nome ainda, nos procure. Vai ser uma grande bênção. Cada um traz aí alguma coisa que a gente vai combinar, para não trazer muita coisa repetida também. E a gente vai ter um almoço muito gostoso. Amém? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de gratidão. Já que a gente vai falar de gratidão, vamos falar um pouquinho sobre gratidão. Nossos dízimos, nossas ofertas. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 7, a palavra de Deus nos fala assim: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer o que lhe seja acrescentado de toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Então nós acreditamos nas palavras do Senhor Jesus através da Bíblia. Nós acreditamos que o que rege a nossa vida são as promessas de Jesus sobre a nossa vida. Então nós acreditamos que a gente pode contribuir sim, de uma forma constante, de uma forma abundante, de uma forma alegre, de uma forma grata. E não nos vai faltar nada do necessário, né? Nós temos 3 envelopes, ó. O amarelinho, nossos dízimos, nossas ofertas. O envelope azul, do projeto Fazendo a Diferença. E o preto é uma oferta especial que a gente está fazendo as reformas aqui na igreja, a infraestrutura da igreja. Então esses são os 3 tipos de oferta que a gente está separando aí para a gente direcionar para aquilo que a gente precisa fazer aqui na igreja, para que o reino de Deus avance. Amém? Queria chamar as crianças para vir aqui à frente para a gente estar orando. Criançada, vem aqui na frente. Vamos orar pelos nossos pequenos. Pode vir. Amém. Estenda as suas mãos aqui para frente. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, pelas nossas crianças. Obrigado, Jesus, por mais um dia nós estarmos na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, por esta casa maravilhosa. Queremos Te agradecer mais uma vez, Senhor, pela liderança dessa igreja, por tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor, por cada oferta, por cada dízimo, por cada pessoa, Senhor, que trabalha na Tua obra. Queremos Te louvar e Te agradecer, Senhor. Oramos, Senhor, por essas crianças, que eles possam ser impactados, Senhor, pela Tua palavra, que a Tua palavra esteja realmente no coraçãozinho delas. Senhor, abençoa, Senhor, os professores aqui da igreja, os professores, Senhor, também na escola deles, aqueles que cuidam dessas crianças, pai, mãe, avós, aqueles que acompanham essas crianças no dia a dia, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, Senhor. E guarda, Senhor, de todo mal. Guarda, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti. Dá saúde, Senhor, dá graça. Que eles possam ser servos de Deus, Senhor, abençoados em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te oferecer graça, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, Senhor. O Senhor tem sido maravilhoso sobre as nossas vidas. O Senhor tem nos dado muito além daquilo que nós precisamos, Senhor. Que a gente possa ser bons mordomos, Senhor, de tudo aquilo que chega nas nossas casas, Pai. Senhor, as portas de emprego, os nossos negócios, nós queremos Te louvar e Te agradecer, Senhor. Aqueles que estão precisando, Senhor, de um renovo, de uma outra porta de emprego, que o Senhor coloque, Senhor, no coração, que o Senhor dê realmente, Senhor, o desejo, que o Senhor dê realmente, Senhor, os direcionamentos corretos, de acordo com a Tua vontade, Pai. Nós Te rendemos graças e Te louvamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Pode ir lá, criançada. Aleluia. Deus abençoe essas crianças. E aí eu vou pedir a gentileza de vocês mais uma vez. A gente de pé. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez. Aleluia. Quem sabe canta? Te amo, ó Deus. Cante, cante. Tua graça nunca
Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Aleluia. Declara então. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel, cante vocês. Aleluia. Só canta quem crê. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel. Aleluia, glória a Deus. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Eu cantarei da bondade. Eu cantarei da bondade. Aleluia. Bendito é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Um novo tempo, um novo dia, um novo amanhecer. Aleluia. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia. Sou grato
Você é tudo. Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, Eu só quero adorar. você é tudo, Senhor. Você é tudo para mim. Só a igreja canta, coral, só a igreja, meu Senhor. Só quer mesmo? Então adore. Será mesmo? Então declare mais uma vez: meu Senhor. Aleluia. Para mim. Amém. Amém. Muito bom dia, tudo bem com vocês? Tudo na paz com vocês, gente? Amém. Dormiram bem? O pessoal aqui não dormiu bem. Vocês dormiram bem? Amém. E aí, vocês dormiram bem? Legal, nós estamos aí continuando nosso novo tema, mas antes eu tenho um recado só para os machos, foi isso que me disseram. Então, se você é macho, cabra macho, é isso, Tiago? Macho mesmo, machão. Semana que vem tem o evento dos homens aqui na igreja e tem uma apresentação especial a partir das 10 da manhã, mas é só para os... É só para os... Aê, é isso aí. Semana que vem a partir das 10 da manhã, então se você tiver um tempo, pergunta aí para o Tiago na saída, para o presbítero Humberto Júnior, como é que eu faço para participar do evento dos... Eu sei não, viu? Gente, vamos fazer uma oração, eu não vou dizer aqui o que a Clenira disse, porque senão eu vou sair machucado daqui. Vamos fazer uma oração e continuar o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Pai, eu quero em nome de Jesus te agradecer por este primeiro dia da semana em que estamos aqui diante do Senhor. Quero te pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos exorte. Conforta, Deus, aqueles que precisam do seu conforto hoje. Em nome de Jesus, Deus, confronta aqueles que precisam ser confrontados. Em nome de Jesus, Senhor. E Pai, nos dá entendimento para nos tornarmos pessoas mais parecidas com o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu estou com uma tossinha alérgica, vocês fiquem tranquilos que não é contagioso, já estou medicado, mas vamos seguir em frente. Esses dias, eu estava lá em casa com um problema de internet, e um problema que não parecia não ter resolução. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, de algumas semanas atrás, até que foi um técnico na minha casa. Rapaz, gente boa, e ele fez o serviço. Na hora que ele estava saindo, eu olhei para ele e falei, cara, obrigado. Ele olhou para mim e falou, você parece aquele cara do filme. Eu falei, eu pensei, é o atirador, já me falaram isso. É o Logan, é o Wolverine. Eu falei, pô, que cara do filme? Ele falou, Invocação do Mal. Eu falei, peraí. Eu sou o demônio? Eu sou o demônio, é isso que você está me dizendo? Eu nunca assisti Invocação do Mal. Eu falei, eu sou o mal? Ele falou, não, você é o cara que expulsa o mal. Eu falei, aí sim. Ele falou, quando você me olhou aqui na porta, olhou para mim, eu falei, pô, é o cara do filme. Ele falou, tive até um arrepio. Eu falei, cara, nem quero mais falar do outro, mas me conta aí. Quando você olhou com aquele olhar, eu falei,
Ele é o cara que expulsa o mal. Eu falei, olha, deixa eu te contar uma coisa. Aí eu não podia perder, né? Falei, você sabe que o grandão que expulsa o mal é Jesus. Mas eu fico feliz. Depois eu fui ver quem era, não encontrei. Se você encontrar o cara que expulsa o mal, depois você me conta, mas eu já fiquei feliz com isso. Até falei para ele, me passa o seu Pix, eu quero te dar uma caixinha de Natal agora. Ah, eu quero te dar uma caixinha de Natal. Aí ele falou, já vou passar agora. Eu dei uma caixinha para ele. Não sei se ele ficou feliz ou não me respondeu, mas mandei uma moeda. Pô, o cara disse que eu expulso o mal, sou o cara do filme. Fiquei feliz. Mas eu pensei em Wolverine, porque algumas vezes as pessoas dizem, você lembra aquele cara, você lembra isso, tal. E já falaram até Fred Krueger, acho que por causa das garras, né? Acontece que no ano de 2022, algumas pessoas falavam assim, ó, agora você não é mais o Wolverine, é vovô Verine. Por quê? Porque a minha filha havia dado à luz a Maria Helena. Então eu saio de Wolverine e me torno vovô Verine. Época de Copa do Mundo, elas vieram aqui, eu trouxe a Maria Helena aqui com a gente. Pensa numa menina espoleta. Como toda criança, a Maria Helena é uma menina espoleta, era uma menina espoleta. E ela, quando dormia em casa, ela fazia o que ela queria. Chutava, bagunçava, a Cléo dava um iPad para ela com música de crente, para ela ficar ouvindo lá, até gato em casa ouve música de crente. E ela batia, a Cléo falava, olha, quando ela estiver maiorzinha, eu vou levar ela para viajar com a gente, porque eu não quero trocar fralda. Essa é uma responsabilidade da Karina. Falava, ó, legal, e a gente levava a Maria Helena para comprar uma roupa, coisa que a gente faz com criança, a gente se dedica. E aí, dia 20 de março de 2024, eu recebi um telefonema. Eu estava em casa numa quarta-feira, se não me falha a memória, com meu computador aberto, trabalhando. Geralmente eu não atendo números que eu não conheço, mas eu atendi. E disse, o senhor é pai da Karina? Falei, sim. Aconteceu alguma coisa com ela? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Horário do dia, aquela ligação. Com ela não, mas com a filha dela. O senhor pode ir direto para o hospital? Luzia de Pinho Melo, eu sou socorrista do SAMU. Eu não perguntei mais nada. Falei, pode ser um golpe, não pode ser um golpe. Por via de dúvidas, mandei uma mensagem para o meu irmão. Recebi essa mensagem. Se eu desaparecer, eu desapareci no Luzia. E fui para lá. Chegando lá, eu conversei com o porteiro, ele disse, estão te aguardando ali. Vem uma jovem descendo pela rampa e ela olha para mim e fala, eu sou a socorrista que te ligou. Sua neta sofreu um acidente. Falei, e a Karina? Estava junto? Não, só o pai. Mas foi grave, mas só com ela. Então eu preciso que o senhor entre. Quando eu entro, a Karina está ali no corredor, desesperada. Ela levanta, vem correndo, eu abraço ela, ela começou a chorar e disse, Maria Helena vai ficar bem? Me diz que vai. Fala com Deus que ela vai ficar bem. Você é um pastor, ora. Eu abracei e comecei ali a orar com ela. Eu não sei por quanto tempo, ela chorava compulsivamente. A socorrista do meu lado e de repente veio o médico e disse, eu preciso falar com você, podemos conversar numa sala? Sim. E andamos naquele corredor do hospital, gente conversando, e eu tentando ouvir, ele me contando um pouco do que aconteceu. Ele e o médico do hospital, o médico socorrista, médico do hospital, entramos em uma sala. Quando eu entro naquela sala, Maria Helena, sem vida, numa cama. Pequena, machucada. Eu caminhei até perto dela. Aquela menina que era bonita, moída, e eu sem vida. As minhas pernas tremeram, eu não ouvia mais o que ele dizia. Eu sabia que eu tinha que sair e conversar com a Karina. Quando eu abri a porta e eu olhei aquele corredor ficou longo. Aquele zumbido que eu ouvia de um lado para o outro, eu não ouvia mais. Parece que um silêncio tomou conta do lugar. E quando eu cheguei e olhei para a Karina, eu disse, Karina, Maria Helena está no céu. E ela deu um grito e disse, por que Deus deixou isso acontecer com ela? Por que Deus não ouviu a sua oração? Por que Deus tirou a vida da Maria Helena, sendo ela uma menina inocente, que não tem nada de errado na vida, porque Ele não tirou a minha vida?
Falei, Karina, eu não sei. Eu sei que Deus sabe de todas as coisas, mas eu não sei. Eu sou limitado. Eu sou falho. Eu orei. Eu pedi para que Deus me ajudasse a entender. Eu pedi para que Deus me desse uma resposta para eu falar com a Cleo, que estava trabalhando aqui no projeto, mas eu não tinha. Então eu liguei para o meu irmão e falei, liga para a Cleo. Eu estou aqui com a Karina agora, eu não consigo dar uma resposta. E aí eu pensei, o que eu vou dizer para os meus irmãos, o que eu vou dizer para minha mãe, em relação ao que eu não tenho controle, ao que eu não consigo consertar. Sabe, eu fiz um pedido para Deus. Deus, deixa a Maria Helena viva. Foi só isso. Eu não ouvi nenhuma resposta, eu não ouvi nenhuma palavra, mas Deus não fez. Sabe, quando nós estamos no meio da aflição, é natural nós questionarmos a Deus e dizer, Deus, por quê? E fica claro que fazer isso parece uma loucura, não é uma atitude de descrença, mas é uma atitude de dúvida, a dúvida que nos leva a pensar, por que Deus não faz o que eu pedi para Ele fazer? Por que Deus não ouve a minha oração neste momento que eu precisava que Ele ouvisse? E quando nós olhamos o nosso tema de hoje, o poder da gratidão na aflição, o que acontece, o nosso versículo de hoje é lá em Abacuque, no finalzinho do capítulo, a partir do versículo 17, mas eu não consigo ler apenas Abacuque, que é uma passagem linda, porque ele diz, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Como que alguém diz que tudo parou de dar fruto e ainda eu me alegro? Então, quando eu olho ali, eu falo, tem mais coisas que eu preciso entender. Porque, lendo somente essa passagem, isso me gera uma dúvida. Quem é que nunca teve dúvida aqui? Você já teve dúvida? Deus já não ouviu a sua oração alguma vez? Deixou de ouvir? Então, quando eu olho para isso, eu preciso ir um pouco mais além, sabe? Eu preciso entender um pouco mais. Porque, quando eu falo de Abacuque, Abacuque é um profeta. Eu não sei vocês, mas eu costumo colocar o profeta num pedestal. E quando eu era garoto, eu olhava os pastores e os colocava também num pedestal e dizia, eles estão à prova de qualquer coisa. E quando eu olho o profeta Abacuque, eu digo, os profetas são homens que Deus diz, vai para o reino do norte, e diz o que eu estou dizendo, vai para o reino do sul e profetiza a minha palavra. Eliseu põe fogo nas pessoas, o machado boia. São pessoas que estão acima do que eu posso imaginar, porque eu penso que o modelo dele de relação com Deus é diferenciado. Mas quando eu venho aqui para Abacuque, eu encontro dúvida e eu percebo que o profeta é feito do mesmo material que eu e você. Ele sua, ele fede, ele precisa de banho para ficar limpo, ele precisa de alimento para poder se manter vivo, ele vai no banheiro. Ele faz necessidades fisiológicas como eu e você. Portanto, a matéria dele é pó. E isso me leva para o livro de Abacuque, e para entendermos um pouco o livro de Abacuque, e para entendermos o que nós temos como o poder da gratidão na aflição lá do capítulo 3, vamos precisar fazer uma pequena viagem. Abacuque tem apenas 3 capítulos, mas eu quero dar um panorama para vocês deste livro. Nós não sabemos exatamente quando esse livro foi escrito, a data exata, mas quando ele cita, e nós vamos ver daqui a pouco no capítulo 1, a ascensão dos caldeus. Os caldeus eram os babilônicos. É provável que esse livro tenha sido escrito por volta de 600 anos antes de Cristo, porque o Império da Babilônia ainda não havia sido estabelecido. Então, ele é um livro que começa com perplexidade. É um livro que o profeta está perplexo, mas ele termina em paz. E serenidade e paz é o que eu desejo. É o que nós desejamos, ou não é? Pelo menos eu imagino que sim. A jornada desse livro, ele tem um gênero diferenciado, e ele é, quando eu estava lendo o livro, eu percebo que ele é como um vitral. Você já teve a oportunidade de ver um vitral e a paisagem de um vitral? Se você olha o vitral num ângulo fechado, você encontra ali algumas cores, talvez um pedaço de uma história montada, mas você não consegue ver o todo. Quando você se afasta do vitral,
você começa a ver aquela paisagem e aí você percebe a intenção do autor e do artista. Você pode ter ali como artes sacras em algumas igrejas, existem ali artes maravilhosas feitas em vitral. Então, quando você se afasta, você consegue ver a intenção do artista, do autor, num belo vitral. É isso que acontece quando olhamos o capítulo 3 e eu vejo apenas um pedaço do vitral. Eu preciso ainda que a figueira não floresça, isso é lindo. Mas eu preciso me afastar pelo capítulo 2, pelo capítulo 1, para olhar a obra como um todo. E quando eu olho a obra como um todo, eu começo a ter uma oportunidade. Sabe? O que eu vejo aqui? Eu vejo que a lógica natural, que Abacuque é gente como a gente, ele rasga o coração com Deus. Logo no capítulo 1, e é um diálogo. Não é aquela oração que nós vemos no Novo Testamento de um fariseu na esquina, sabe? Pelo contrário, é um bate-papo, é uma conversa de pé de ouvido, é quase um tete-a-tete, só não é um tete-a-tete porque ele não está ali olho no olho. Então é uma conversa, obrigado Natan, o Natan ele trabalha na produção, ele está me dando um toque aqui para dar uma levantada no microfone. Então é uma conversa que ele tem com Deus a respeito da sua perplexidade, sabe? É isso que nós olhamos e enxergamos aqui. E nós vemos que esse livro, ele apresenta coisas inimagináveis nessa conversa, de situações que nós lidamos, situações complexas, mas que podem nos levar à paz. As fases que nós vemos neste livro, nós temos 3 fases. A primeira fase é a fase de questionar. E eu já vou dizer para você que essa é a fase que nós vamos investir mais tempo. Porque nós temos mais questionamentos do que resposta. Eu não sei vocês, mas pelo menos na minha vida, eu tenho muito mais porquês do que respostas objetivas e certeiras. Então, a primeira fase é a fase de questionar. A segunda fase é a fase de confiar. E a terceira é a fase de descansar. Vamos fazer um exercício para não esquecer? A primeira fase é a fase de... A segunda fase... Segunda fase, confiar. E a terceira de questionar. 3 fases. Nós vamos passar por essas 3 fases. O livro tem 3 capítulos, então nós vamos passar por essas 3 fases. E é somente no descanso, que é a última fase, que nós encontramos a paz. Vamos fazer a leitura, então. Abra comigo a sua Bíblia, você que tem, ligue a sua Bíblia, ou me acompanhe com a sua atenção. Em Abacuque, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Abacuque 1, versículos de 1 a 4. É um profeta lá do Antigo Testamento, menor. Não porque ele era baixinho, tá? É por causa da quantidade de capítulos do livro. Eu nem sei se ele era baixinho. A gente ficou íntimo. Eu até pensei num apelido para chamar o Abacuque. Aba é Deus, né? Cookie, eu achei que cookie não fica legal, porque eu falava cookie, a Cléo vinha lá com biscoito. É isso? Então eu preferi deixar para lá. Vamos lá, Abacuque capítulo 1, versículos de 1 a 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Aqui nós vemos a sinceridade do profeta. Note que ele está aflito. Eu não vejo gratidão nesse texto. Eu vejo aflição. Ele faz 3 questionamentos. Ele diz, até quando? Primeiro, Deus é lento. Deus está num outro passo, sabe? A caminhada de Abacuque é uma caminhada que está mais acelerada. Deus... Está tranquilo, Natan? Obrigado. Ele está num outro passo. Deus é lento. Deus não age como deveria agir. A segunda é a inação de Deus. Ele diz, não salvarás? Ou seja, Deus está vendo o que está acontecendo, mas não faz nada. E a terceira é a desatenção de Deus, que também é não fazer nada. Porque mostras a iniquidade, em outras palavras, ele está dizendo, ô Deus,
toda essa iniquidade você não vai fazer nada. É disso que a gente está falando? É o profeta tendo este bate-papo com Deus. Então ele questiona a Deus. Esta coragem do profeta do Antigo Testamento que ele tem, nós muitas vezes não temos. Sabe, esta coragem de abrir o coração e de dizer para Deus, Deus, está demorando demais. Deus, cadê a sua ação? Você não vai fazer nada, você não vai agir. Nós não temos essa coragem que o profeta tem. Ele tem a coragem de olhar e dizer isso para Deus. Eu preciso da sua atenção aqui. Veja, Abacuque ele está vivendo uma situação com uma sociedade totalmente corrompida. Mas ele tem coragem de dizer para Deus, cadê a sua atenção? Você não está fazendo nada? Nós às vezes não temos coragem de dizer para Deus tudo. Aliás, às vezes colocam músicas, nós cantamos tudo o que diz a música e nós não fazemos o que a música diz. Eu me lembro dessa jovem que ela disse assim, olha, essa coisa aí que passa na música, eu vou entregar tudo para Deus, eu não canto. Eu disse, por quê? Ela falou, porque eu não vou. Eu não vou. O dia que eu fizer isso, eu canto. Ela está falando de sinceridade. Não só para comigo, mas para com Deus. Agora, o profeta aqui, ele diz isso exatamente para Deus com sinceridade. Sabe, ele diz de fato o que está no coração dele. E aqui é algo interessante. Por trás de cada questionamento, existe um questionador. Eu sei, é óbvio. Em cada questionamento existe um questionador, e eu vou te dizer a razão disso, porque quando alguém faz um questionamento, ele não está em busca necessariamente de uma resposta objetiva, mas ele está em busca de alguém para conversar sobre a sua questão. Ele não faz uma pergunta como, por exemplo, na peça onde Hamlet pega e diz, ser ou não ser, eis a questão para ninguém. Ele está dizendo para alguém, ele quer se relacionar com alguém. E por que eu digo isso? Vocês se lembram quando em Gênesis, o próprio Deus, ele desce no jardim. Deus é onisciente? Sabe de todas as coisas? Ele desce no jardim e o que ele pergunta para Adão? Vocês lembram? Isso mesmo, isso mesmo. Ele diz assim, ó, Adão, aonde você está? Deus não sabia onde Adão estava? Sabia ou não sabia? E por que ele pergunta? Porque Deus se torna o questionador. Porque ele busca relacionamento. Ele não precisa perguntar, ele pode dizer, Adão, sai de trás da moita, eu sei que você está aí. Ele pergunta onde você está, porque ele quer se relacionar com Adão, sabe? E quando nós olhamos, o que o Abacuque está dizendo é, Senhor, é o inverso que Deus fez lá no Gênesis, ele está andando e dizendo, Deus, onde é que você está no meio dessa confusão? Eu não estou te achando aqui. Você está escondido atrás de um muro? Você está debaixo de alguma construção? Você está atrás de alguma moita? Eu não consigo. Agora, quando nós olhamos isso, nós precisamos entender uma coisa. Que esse questionador, quando ele busca alguém para se relacionar, ele quer ter um tete-a-tete. Ele quer poder discorrer sobre o assunto. O problema é que o pecado, ele fez uma diferença na nossa distinção de relacionamento com Deus gigantesca. Nós não articulamos o pensamento e nós não conseguimos mais raciocinar como deveríamos. Eu costumo dizer que Adão era o bichão. Ou não era o bichão? Pô, o cara foi feito na palma da mão de Deus. Deus soprou, ó, na boca dele a vida. Esse cara não é o bichão? Aí esse bichão está ali, e quando ele diz, eu estou escondido porque eu estou pelado, emburreceu ele de tal maneira que agora ele percebe coisas que ele não percebia. O pecado, ele tira de você a capacidade cognitiva de se relacionar da maneira correta, e planta em você a mentira. Ninguém ensina uma criança a mentir. Ela mente por quê? Defesa, instinto, gerado em Adão. Pecado. E o pecado nos emburrece que quando nós olhamos a palavra de Deus em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. O texto profético deixa muito claro: Deus é muito maior, Deus é muito mais sábio, Deus é soberano e a soberania é um atributo de Deus, a grandeza é um atributo de Deus. Como o pastor Leandro disse aqui um dia, meu Deus é um Deus grandão. E Deus é esse Deus grandão que, quando nós olhamos aqui, o que está acontecendo, Ele está dizendo: olha, por mais que eu tente dizer, você, Isaías, não vai alcançar o que eu quero te explicar. Os meus pensamentos, os meus caminhos são muito altos. Sabe, ô Isaías, por mais que eu tente te mostrar, você não vai entender. Eu posso até desenhar, mas ao mesmo tempo, Deus não tem nenhum problema de ser questionado. Ele tem a graciosidade de dizer: você não vai entender, mas pode perguntar. Eu não me ofendo com isso, porque o nome disso é relacionamento. Por exemplo, quem é que nunca esteve com uma criança e os seus porquês? Uma criança e os seus porquês. Já viveu, pais, já viveram essa fase? As crianças de 3 a 5 anos, elas passam por essa fase dos porquês e elas fazem, em média, 300 perguntas em um dia. 300 perguntas em um dia. A Karina, ela achava que eu era um Buda, um sábio, que ela me perguntava tantas coisas que às vezes eu tinha que fazer assim, ó, sabe, uma cara de sábio para poder dar respostas. E a criança, quando ela pergunta, por exemplo, quando ela diz por que os pássaros voam, ela não está falando do mecanismo que viu as asas baterem e voar. Ela não está dizendo exatamente que você explique por que voa. Ela está constatando que ele voa, mas ela quer dialogar com você que ela teve essa percepção de que pássaros voam. Sabe, a criança, quando ela faz isso, ela quer alguém para poder dialogar sobre a percepção dela. Por trás das crianças ali existe essa mola propulsora que constitui um salto comportamental. A Karina, eu adotei ela quando ela tinha 5 para 6 anos. O que acontece? Ela veio de uma instituição. Ela não falava prato, ela falava pato, e era prato de comer. Ela não falava diamante negro, ela falava diamante peto. Parece engraçado. Eu tive que levar ela em fonoaudiólogo por 2 anos de tratamento, porque o salto comportamental dela, essa mola propulsora, numa instituição não acontece. Porque existe uma criança questionadora, mas não tem ninguém para responder, não tem ninguém para ter a troca. Então, quando nós olhamos isso, esse salto comportamental das crianças, leva a criança num estímulo a aprendizagens mais complexas. As crianças são donas de um olhar desperto e os seus porquês é o propulsor ali dos seus pensamentos, questionamentos e do seu desenvolvimento. Agora, assim como crianças, que não apenas para saber elas questionam, mas para se relacionar com seus pais, os nossos questionamentos com Deus, quando eu estava lá naquele hospital, é uma mola propulsora. Que eu estou dizendo, Deus, existe algo que eu não entendo, e talvez eu não vá entender, porque eu não entendi até hoje, mas eu quero que o Senhor me conte um pouco mais. Eu quero que o Senhor chegue mais perto. Eu quero chegar mais perto do Senhor, mas a minha mola não me lança tão longe. Então me ajuda a me aproximar do Senhor. Me ajuda a entender um pouco melhor. Agora, Ele quer que você chegue mais perto com seus questionamentos. Mas não significa que nós vamos entender, mesmo quando Ele responde. Mesmo quando Deus responde, não significa que você vai entender. Abacuque, capítulo 1, versículos 5 a 7. Lembre-se que eu disse, nós vamos gastar um tempo na fase de questionamento, de questionar, tudo bem? Abacuque 1, 5 a 7. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contado. Pois eis que suscitam caldeus, ou babilônicos, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis, e criam eles mesmos o seu direito de dignidade. Se você continuar lendo, ele ainda vai dizer que eles são como criaturas bestiais, uma figura de linguagem. Ele diz, eles são como leopardos, eles são como lobos, eles devoram tudo que eles encontram na frente, os cavalos deles são ligeiros. Abacuque, ele via um problema. E qual era? Ele olhava para Judá. Judá tinha um problema de idolatria.
Então Abacuque, ele tem esse diálogo com Deus, dizendo assim, pô, você é o Deus único, você não vai fazer nada, os caras são idólatras. Aí Deus diz, Abacuque, vou te contar, cara, você não vai entender. Eu vou mandar uns caras chamados caldeus, que eles são muito mais idólatras do que eles. Eles matam gente simplesmente por matar. E eles oferecem essas pessoas para os deuses deles, que são tantos. São deuses de planetas, são deuses que eles inventam. Até Nabucodonosor vai inventar que ele mesmo quer ser Deus. Então eu vou mandar uns caras muito piores do que eles. Isso é uma confusão, ou não é? Abacuque ora por uma solução e Deus está dizendo, eu vou mandar um povo pior. Lembre-se que nós estamos nessa fase de questionar, então nós precisamos entender como é que isso funciona, porque é no questionamento que mora a aflição. Abacuque está aflito. Depois que eu entendo esse processo, aí sim eu começo a pensar em descanso e gratidão. Mas por enquanto eu estou aqui questionando. Olha o que o texto diz, capítulo 1, versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, pois... E o Senhor tolera perfidamente e te calas? O Senhor tolera os que procedem desta maneira perfidamente e te calas? Quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Ou seja, essa nação que você está dizendo que vem e vai devorar, ele está devorando alguém que não é pior, não é pior do que ele, é alguém que é melhor, embora seja idólatra. É isso que Abacuque está dizendo. Deus, eu não estou entendendo nada. Como é que o Senhor vai tolerar eles? Abacuque, ele percebe a complexidade que a vida é. Não existem formas simplistas que nós consigamos universalmente processar tudo que existe. Elon Musk diz que está tentando fazer isso. Ele vai pôr um chip. Está na fila, Beto? Nem eu. É um chip onde você vai fazer o download de informações. O modelo acadêmico que nós conhecemos hoje vai acabar. Eu prefiro ficar com a Barça antiga, com aquilo que eu aprendi lá atrás, mas a ideia é que a complexidade diminua. E o universo corporativo, lá nos anos 80, depois que acontece a Guerra Fria, aliás, ainda nesse processo de Guerra Fria, porque ela termina nos anos 90 entre Rússia e Estados Unidos, lembram dessa guerra? Que não houve tiro, mas era uma guerra que congelava lados, entre capitalismo, socialismo e cortina de ferro, a Europa muito grande, ali com a parte da União Soviética, existia a Guerra Fria. E na década de 80, os americanos, na academia militar, eles criaram um acrônimo chamado VUCA, que é Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Volatilidade, que é a natureza e a velocidade que as coisas mudam. Tudo é volátil dentro desse contexto. Incerteza, a falta de previsibilidade e dificuldade em antecipar eventos futuros. Complexidade, a multiplicidade de fatores e causas variáveis interconectadas em uma situação. E ambiguidade, a falta de clareza ou a possibilidade de múltiplas interpretações para uma mesma situação. Sabe, depois da Guerra Fria, o que acontece? É um mundo de incertezas. É isso que eles estão dizendo ali naquele processo de mundo corporativo. É um mundo de incertezas onde a gente não sabe mais o que é de fato e o que não é de fato. Por exemplo, hoje quando você... Quem já utilizou o ChatGPT aqui? Muito bem. O ChatGPT, inclusive na sua versão paga, eu utilizo versão paga. Você sabe qual é a internet que ele usa? A internet de corte? De junho de 2024. Ele não tem acesso a dados da internet de hoje, sabiam disso? Se você utiliza o 3.5, ele tem um tempo de corte ainda mais antigo. É de setembro de 2021 a abril de 2023. O que isso significa? Significa que em pesquisas e trabalhos que eu já fiz com o ChatGPT, acreditam que ele mentiu? Acreditam? Quem acredita que ele mentiu? Satanás corrompeu o chat. Não, ele já vem num processo de mundo caído, de volatilidade. E quando eu questionei, mas eu não queria me relacionar com ele, dizendo, esta resposta está errada. O que ele me disse? O que vocês acham? Você está certo, realmente está errado. Eu me confundi nos dados. Impossível que ele tenha se confundido. Ele tentou me dar uma resposta que existe dentro do programa, que é uma resposta escape, porque o dado dele não foi além daquilo que lhe é permitido, que é junho de 2024. Se você vai estudar para o Enem, se
Se você vai fazer um trabalho para a escola e vai usar o ChatGPT, cuidado. Ele pode te dar respostas erradas. Então, eu encorajo você a incluir outras ferramentas como o Perplexity, entre outras aí. Depois, se quiser, eu te dou uma ideia sobre isso no seu processo criativo, tá? Mas quando nós olhamos, existe uma complexidade, nós não podemos fingir que ela não existe. Antes, nós falaríamos em Google, né? Você digita, dá uma googada aí. E eu já cheguei aí na googada, até na página 25 do Google. Já fez isso, Beto? Página 1, página 2, tentando procurar, até que às vezes eu chegava numa página e ele dizia, não encontrei a resposta. Até tu, Google. Então, era Google, agora é ChatGPT, porque existe uma volatilidade, existe uma ambiguidade na busca de respostas que nós não temos para tudo. Quem aqui, por exemplo, já, nesse processo de complexidade, de ambiguidade, de contradições, já brigou num grupo de WhatsApp? Acho que aqui ninguém, né? Alguém? Carlão, a Dani, aqui no meio? Alguém? Alguém aqui? Alguém? Eu conheço gente que já foi demitida pelo WhatsApp. Sabe uma mensagem assim, está demitido, não precisa vir mais. Vou pegar minhas coisas, não, vou mandar de Uber. É isso. E outros dizem assim, já aconteceu comigo, a pessoa me diz, bom dia, eu digo bom dia, eu tenho resposta automática, porque é business o WhatsApp, e depois me disseram, ele me deu uma resposta seca, meu horário de atendimento é de tal a tal, tal hora. Gente, um tempo que eu não respondi, eu disse oi, bom dia, e subiu uma resposta automática, a percepção do outro, do lado de lá, ou se você coloca o emoji errado dá divórcio. Não dá divórcio? A esposa manda lá um emoji sorrindo, e aí você tem numa conversa que é um diabinho com chifre, você manda um com chifre para ela. Está me chamando de chifrudo, está me chamando de demônio. Cuidado, existe uma volatilidade, existe uma ambiguidade na comunicação. Eu atendo alguns clientes e eu digo, quando você mandar um texto para o cliente, mande também um áudio, porque a comunicação está sujeita à distorção. Do outro lado, você pode ter uma pessoa que não te entende completamente no que você quis dizer. E aí você, por mais que tente ser assertivo, pode ser que você não seja. Isso nos leva a um ponto, é aquele termo chamado muvuca. Já ouviram isso? Já ouviram ou não? Ninguém ouviu? Muvuca. Algumas pessoas ouviram. Vocês que não ouviram, pergunte depois para esses aí. Mas eu vou dar um panorama do que é a muvuca. O que significa muvuca? Olha que interessante. Dizem que é de origem, a sua raiz da origem africana, mas a revista Harvard Business Review, ela pega esse acrônimo do VUCA e ela traz o termo muvuca e diz o seguinte, é uma frase genérica do VUCA, para dizer que, revista Harvard Business Review, eles colocam do jeito assim, lá fora é uma loucura. É isso que quer dizer muvuca. Não, muvuca é, o bicho está pegando, eu saio lá fora, eu não sei o que está acontecendo. Abacuque, quando ele está questionando a Deus, e ele está aqui precisando ir para a segunda fase, ele já está na fase da muvuca. Ele está olhando e dizendo lá fora, onde é que Deus está nesse negócio aqui que está pegando fogo? Sabe? E para ir para a segunda fase, é um processo. Lembram-se quando Moisés ele foi comissionado para falar com o faraó? Lembram disso? Lembram? O que Moisés tinha que dizer para o faraó? Deixa meu povo ir. Muito bem. Ele vai na primeira conversa e o que acontece? O faraó diz que vai deixar? Não. O faraó diz assim, quer deixar o povo ir? Legal. Hebreus, vocês vão fazer tijolo agora sem palha. É sem cola. Vocês vão ficar juntando até secar e ele ficar firme. Isso deixou os hebreus felizes? Deixou Moisés feliz? Moisés vai para uma oração e diz assim, Deus, tem uma coisa errada. Você manda lá, eu acho que estou fazendo a sua vontade, eu dou o seu recado para aquele povo. Quando eu dou o recado, ele castiga o povo. E aí o povo diz, Moisés, é melhor você não falar mais nada, cara. A gente gosta da cebola, a gente gosta do alho, a gente gostava da palha no tijolo. O nosso trabalho aqui, a gente trabalhava 22 horas por dia, estamos trabalhando 23. Você quebrou o nosso processo e nem existe sindicato ainda. Então eles tentam ali negociar esse processo de muvuca que Moisés instaura. Agora existe um processo de questionamento. Êxodo 5, versículo 22 e 23 diz assim, aqui é Moisés dizendo, tá? Ó Senhor, por que afliges esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado o povo. E tu, de nenhuma sorte, livra o povo. Deus, eu pensei que eu estava fazendo o que você queria. Questionamento. Mas Moisés, ele vai para a segunda fase. Ele busca o abraço de Deus, ele corre atrás de Deus para entender melhor aquele processo.
Tanto nós sabemos que ele vai para a segunda fase, que ele abre depois o mar. E o povo é liberto. Mas isso ainda me dá questionamento, porque eu não consigo abrir mar. A menos que vocês consigam, eu não consigo. E quando nós olhamos aqui, nós precisamos entender que Deus ele é perfeito e ele tem os seus bons propósitos, mesmo que eu não compreenda. Sabe, o salmista, no capítulo 10, no versículo 1, ele diz: por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas da tribulação? Você já se sentiu assim? Em horas de tribulação, dizer, eu estou sozinho. Eu já me senti assim várias vezes. De parecer que Deus não me ouve, eu não tenho resposta correta, sabe? E nós podemos continuar capítulo após capítulo e nós nos deparamos com uma coisa importante. Às vezes Deus fica em silêncio. Às vezes Deus nem te responde. E acredite, quando Deus faz isso, é o agir da graça de Deus com a sua vida, porque Ele sabe que se Ele te der a resposta, você não vai entender. Para que você então não fique mais confuso, Deus ele fica em silêncio. E o silêncio de Deus é a manifestação da sua misericórdia. João, capítulo 13, no versículo 7, Jesus está ali lavando os pés dos discípulos. Lembram disso? E quando ele está lavando os pés dos discípulos, ele diz, o que eu estou fazendo agora vocês não vão entender. Lembram disso? Depois, exatamente. Agora, se nós continuarmos indo adiante, o que acontece com Abacuque? Ele vai em frente. Capítulo 2, versículo 4, agora de Abacuque. Fiquem tranquilos, eu sei que a gente discorreu bastante nesse ponto 1, mas os outros 2 pontos são bem curtos, nós não vamos ficar aqui até meio-dia, tá? Vocês vão conseguir almoçar, aliás, bem antes de meio-dia. Abacuque 2, 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Deus não apresenta o porquê das coisas, o porquê eu estou fazendo, mas Ele apresenta como você resolve os seus questionamentos. Não é, olha, eu vou fazer isso por quê? Não, o justo viverá pela fé. Abacuque está vendo aqui. Se eu não tenho a resposta para todos os porquês, eu não vou me torturar no meio desses porquês. Eu vou procurar o quê? O como. Como eu vivo nesse mundo de VUCA, nesse mundo de muvuca, como eu vivo na aflição do questionamento. Romanos, capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. Gálatas, capítulo 3, versículo 11, o justo viverá pela fé. Hebreus, capítulo 10, versículo 38, o justo viverá pela fé. Lembram da mensagem de semana passada? O pastor Leandro, ele colocou 2 caixas aqui, aliás, no final eu falei para ele, pô, você me quebrou. Você faz esse exemplo, como é que eu vou trabalhar essa mensagem de semana que vem? Você põe uma caixa que entra na outra, a situação em Cristo, e o justo, dentro da situação com Cristo, vive pela fé. Eu não tenho resposta, mas eu tenho o como. Então eu questiono para que eu descanse e para que eu, de novo, eu questionar. Eu só consigo chegar ali quando eu sair dessa primeira fase e entender o como. E o justo vive pela fé. Eu ainda tenho questionamento, eu ainda tenho as dificuldades, mas eu tenho fé. Então vamos adiante. Aqui, o Abacuque, ele sai da fase de questionar e ele entra na fase de confiar. Na fase de confiar, se você não sair da primeira fase e entrar na fase aqui de confiar, você vai enlouquecer. E nós só conseguimos encontrar descanso ou pensar no processo de confiar quando eu consigo descansar, quando eu consigo pôr a cabeça no travesseiro. Tudo não se resolveu, mas eu tenho algum descanso. Mas para que isso aconteça, Abacuque lá atrás entende que ele precisa de uma rocha inabalável. Ele precisa de um alicerce que ele não seja retirado de lá. Essa pessoa existe, o nome dele é Jesus. E ali nós começamos a entender que este processo é um processo que de fato pode ser feito nas nossas vidas. Porque Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz, porque nós vivemos por fé, não pelo que vemos. O que você vê, a desgraça aparente, a coisa que não tem resposta hoje, não é o que te destrói. O que te destrói é a falta de relacionamento com Deus. Então eu questiono, mas eu confio e vivo por fé. Esse é o processo que nós encontramos aqui. Nós somos incapazes de consertar tudo, meus queridos. Nós somos incapazes de mudar, nós não conseguimos entender. Então, se eu não consigo consertar, eu só posso fazer uma coisa, confiar. É isso, se eu não consigo consertar, eu tenho que confiar.
O Abacuque, no versículo 2, 20, ele entende isso e ele diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Calem-se diante dele toda a terra. Calem-se diante dele. Ele começa a entender que eu não entendi nada, mas eu parei de questionar. E agora eu estou no processo de confiar. Deus continua lá no trono. Eu continuo com o meu questionamento aqui, mas eu tenho fé que Ele está lá. Sabe? Nos cabe apenas uma coisa: confiar. Confiar. E isso nos leva, sim, para o entendimento de que só é possível, no meio da minha aflição, eu ter gratidão, se eu questionar, se eu confiar e entrar para descansar. E esse é o nosso terceiro ponto da nossa mensagem. Capítulo 3, versículos 17 e 19 de Abacuque, é uma canção. Eu vou ler por partes e vou dar uma pequena explicação. O versículo 17 diz: ainda que a figueira não floresça. Em 1 Reis 4:25, durante o reinado de Salomão, ele diz que cada família de Judá teria uma figueira e uma videira para descansar embaixo dela e ter paz. Aqui ele está dizendo, ainda que a figueira não floresça, ele está dizendo mesmo que eu não tenha paz. Que não haja fruto na videira. Da videira eles extraíam a uva, que eles faziam o vinho, que simbolizava a alegria. Mesmo que eu não tenha paz, mesmo que eu não tenha alegria, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que a colheita de azeitona não dê em nada. Da azeitona, eles produziam o azeite para acender as suas lamparinas. Eu não tenho a paz, eu não tenho o vinho que dá alegria e eu não tenho luz. Eu estou na escuridão, luz física. E os campos sejam improdutivos. Eu não tenho trigo para fazer pão, acabou o pão. E ele diz, e que o rebanho todo se perca e morra nos pastos. Eu não tenho uma oferenda para Deus de ovelha limpa, eu não tenho lã para me aquecer no inverno, eu não tenho nada, porque o texto diz, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que desapareçam o gado do curral e todos os animais morram. Eu perdi paz, eu perdi a luz, eu perdi a alegria do vinho, eu perdi a lã do inverno. Ainda assim, o que faz o Abacuque? Versículo 18 e 19, mesmo assim me alegrarei, no Senhor exultarei. E o 19 diz, o Senhor soberano é a minha força. E aí ele diz que ele me torna firme e os meus pés como o da corça, para que eu possa andar em lugares altos. A corça era um animal típico daquela região. Os seus pés eram fortes. E quando ela estava no lugar baixo, que não tinha pasto, não tinha água, não tinha abrigo, ela farejava os lugares altos e ela conseguia ir pulando sem questionamento. E ela subia as montanhas até que ela encontrava o local onde o orvalho era mais forte e conservava a grama verde. E ali, aonde a geleira se escorria e caía aquela água, ela conseguia beber. Naquele processo ele diz, eu serei como a corça, porque eu não vou ficar só em questionar, eu vou confiar e vou tentar subir o meu obstáculo. E depois que eu subir, quando eu chegar lá em cima, eu vou me alimentar, eu vou descansar. Mas existe um trabalho nisso. Eu preciso questionar, eu preciso confiar, para depois descansar. Assim é o poder da gratidão na aflição. Você quer ser grato a Deus no meio da tua aflição? Você precisa questionar. E depois de questionar, pode levar tempo, vai para a próxima fase. Confia. E por fim, descansa. E você será grato. A equipe de louvor vai cantar uma canção, eu volto para orar com vocês. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar
que nós encontramos, quando nós questionamos, quando nós confiamos, e quando nós podemos finalmente por fé, porque justo viverá pela fé, nós podemos descansar, porque todavia me alegrarei. Repita comigo: todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos juntos: todavia me alegrarei. O justo viverá pela fé. Você crê nisso? Você recebe a palavra de Deus? Se você precisa de uma oração, não vá embora. Os presbíteros estarão aqui para orar com você. Traga o seu questionamento, ele não tem a resposta. Traga a sua aflição, ele não tem o conforto. Mas ele tem a disposição de orar com você para fortalecer a tua fé. E é isso que nós cremos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a graça infinita do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo aquele que crê. E quem crê, diga amém. Um ótimo domingo para vocês. Amém.